Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga, que vai prestar o concurso público aqui no Amapá, CFOPM, CFOBM. Aqui quem fala é o professor Giovanni Marinho, com mais uma super dica, uma teleaula para você de Geografia do Amapá. Nós falávamos anteriormente de questão econômica. Vamos trabalhar um pouco de economia e um pouco de sociedade. Lembrando que quando se fala em grandes projetos, que foi a última aula da gente, né? Foi o Casicome, Projeto Jari, a localização, toda a logística, toda a dinâmica, né? Não esquece que quando se fala em consequência desses grandes projetos do Amapá, né? A gente trabalhou aqui consequências sociais, econômicas, ambientais, muitas delas, é claro, negativas, né? De qualquer forma, podem cair no teu concurso. Falamos isso na aula passada, né? Não esquece também, pessoal, olha esse projeto aqui interessante, um projeto que pode vir, bem aqui tu tá vendo no teu mapinha, o projeto Transgoianense. Foi até colocado alguns meses atrás pelo atual governador, de maneira muito interessante e louvável, um projeto de integração maior do Amapá para com áreas como a Guiana Francesa, Suriname, entre outras partes aí, né? Esse projeto que conecta o Amapá ao platô guianense, né? Já está vinculado. E nós temos também uma análise de um projeto que conecta também o Amapá a outras partes da Amazônia, do Nordeste e Centro-Sul, ligando, né? Então, parte do Brasil Norte à porção mais norte-setentrional da América do Sul. Contexto político e econômico. Possivelmente as exportações podem aumentar, visto que você tem aqui a BR-156, né? A BR-156 ainda em direção ao Oiapoque, né? Falta só um pouquinho para contemplar o restante do seu asfaltamento. Nós temos o projeto de uma extensão maior de agricultura e pecuária, os cinturões verdes que você tem em Macapá e Santana, formalizando isso tudo aí também. Você tem uma integração maior no contexto desse Amapá, né, se aproximando de mercados como do Caribe, da América Central, da América Anglo-Saxônica e, por que não, da própria União Europeia. Não esquece que o Amapá é o litoral do Brasil mais próximo dessas áreas aí. Tranquilo? Uma outra coisa, pessoal, aumentar a exportação amapaense, produção nossa. É uma coisa bem louvável a gente se lembrar que nós temos o selo Amapá, né, um selo verde, de produtos que são fabricados aqui, que já tem o seu potencial e o seu grau, dinamismo de exportação, principalmente pelas questões commodities. E aí você tem áreas do Amapá, do Pará, do Amazonas e Roraima integradas nesse contexto aí que nós chamamos Arco Norte. As estratégias principais para pegar a hidrovia do Araguaia e Tocantins, que vem do eixo centro-oeste, chegando no Pará, concretiza a alça viária. Todo mundo sabe que no Nordeste paraense, muitas áreas eram vinculadas a rios, e são até hoje. Então você tinha muita balsa, né? E quando você tem aí no meados dos anos 90, final do século 20, a construção de muitas estradas e pontes para tirar esse monopólio das balsas, né? A alça viária do Pará. Uma possível construção de uma hidrovia do Marajó, só que a questão ambiental não permite. É o que você está pensando mesmo. Você teria que pegar um pedaço do Marajó por dentro, né? Tem um rio Atuá, tem um rio Anajás, aí você tem um canal de cerca de 32 quilômetros que, implodindo, você conectaria a parte norte do Marajó à parte sul por essa hidrovia. E aí, sem sombra de dúvidas, uma viagem para o Pará, então uma viagem de lá para cá não demoraria mais um dia, um pouco mais, um pouco menos, como hoje. Demoraria cerca de 8 horas, um terço, né, do que nós chamamos tempo, né? E tempo é dinheiro, a exportação e as mercadorias indo e vindo, com certeza dão um lucro maior, estando aqui nesse eixo dinâmico, né? Outra coisa importante, remodelação do Porto de Santana. Inclusive, isso está sendo colocado
Já foi remodelado em alguns momentos, só que falta remodelar, falta concretizar esse remodelamento do Porto de Santana. A efetivação asfáltica, comentei ainda há pouco, da área da BR adjacentes, porque quando você tem problemas, você pode articular atalhos por esses locais vicinais do asfalto da BR, ali no centro-norte do estado. O agronegócio da Amapá, que já tem um tempo razoável, tem mais de uma década, ele vem crescendo e é uma questão da vibe econômica global e nacional. O Brasil tem, sem sombra de dúvidas, um grande potencial, não, um grande poder expansionista dessa exportação de commodities. O Amapá está nesse meio com soja, com milho, com cana, com abacaxi, com açaí, com castanha. A melhor castanha do mundo é a castanha da Amazônia, também chamada castanha brasileira, e os mais antigos, castanha do Pará. Um grande grau de antioxidante que atua contra o câncer, por exemplo, né? Para citar benefícios desses commodities da região aqui do Amapá. Madeira de lei, o minério, o gado bubalino, já tem crescido o gado bovino, a questão do pescado, já falamos em economia disso tudo. E agora, recentemente, a questão do petróleo. E é um petróleo Brent, é um petróleo condicionado a ser o melhor petróleo do mundo. Não tem uma necessidade tão grande do refino, mas ele há, se convir, tem que haver refino, tem que ter refinaria, porque os derivados do hidrocarboneto petróleo e hidrocarboneto gás mineral são mais de 20, você pode ter certeza que a Amapá vai entrar nesse rol. Supondo esse potencial, você pode ter, inclusive, uma grandiosidade, vamos colocar assim, dessas commodities, dessa produtividade, melhorando a economia do Estado. Então, o projeto Transguanense, o projeto Arco Norte, de fato, é muito poderoso. A ponte binacional já existe, então há de se convir que você pode exportar por via terrestre. Já tem uma ponte. Chegando por aqui, você já tem essa questão de um desenvolvimento maior do Amapá. Agora, não esquece, pode haver um problema social, pode haver um problema ambiental, mas são suposições. O teu concurso é da FCC e provavelmente a FCC não vai, vamos dizer assim, né, colocar questões falando mal, criticando destrutivamente, né, o Estado. Pode ter certeza disso. Outra questão de outros projetos chanflora, né, com a questão da celulose, né, aí você tem Champion, International Paper, a Sólida que já foi embora, com a questão do ferro, a MMX com ouro e ferro, também já foi embora. A Sólida ficou, na verdade, tem um projeto aí de capital chinês. E aí você tem a Zona Franca Verde em Macapá, você tem aí um projeto de mais de 200 empresas se instalando no eixo que você tem área de livre comércio entre Macapá, Santana e agora Mazagão, na zona metropolitana. Projeto esse que, sim, supostamente deveria ter vindo antes, mas ele chegou aí, deve ter uma década, um pouco mais de uma década, e tem que colocar mais empresas. O contexto é que quando você fala em Covid, a pandemia, assim como no mundo inteiro, no resto do Brasil, condicionou uma retração e talvez por isso a gente tenha encampado momentos de um certo atraso. Mas a Amapá tem potencial para tanto para produção, petróleo que o diga, e a gente provavelmente em questão econômica poderá superar nesse ano, e principalmente a partir do ano que vem, as expectativas a nível econômico, né? Preste bem atenção. Na questão econômica, a gente vai voltar com isso em exercícios. A gente tem que também analisar uma questão interessante, que é a população do estado do Amapá. A questão social, a questão étnica, né? Quando se fala, olha, por exemplo, esse mapa aqui, ele te mostra muito do que nós temos a nível de sociedade. A etnicidade, você tem o branco, você tem a sociedade preta, você tem os afrodescendentes, então você tem indígenas, somando tudo isso, mais migrantes, então você tem uma grande miscelânea, uma grande miscigenação étnico no nosso estado, né? Uma vida ribeirinha, bonitinha. Eu queria mostrar bem aqui a questão de concentração populacional. Isso é uma coisa que vem caindo bastante em concurso público, e nesse não vai ser, com certeza,
exceção da regra, né? Você tem mais de 85%, um pouco mais, um pouco menos, da população do Amapá residindo no eixo Macapá-Santana, até porque a sede do município de Santana é colada praticamente à sede do município de Macapá. E por que a população vai para lá? É óbvio, melhor infraestrutura. Maior opção de emprego, os maiores empregos, os melhores provavelmente estão nesse eixo. Maior quantitativo dessa população, como já foi falado em outro momento, setor terciário. A maior parte da população do Amapá trabalha no terciário. Claro que no primário é muito grande, no secundário existe, razoável, mas é o terciário, comércio e serviços, que mais atrai população economicamente ativa. É claro que devido às consequências, aí nós temos que falar de favorização em alguns locais, isso vem diminuindo, mas ainda existe, né? A especulação imobiliária, muita gente percebendo que, poxa, não tem casa para todo mundo, eu vou aumentar. Alguém vai comprar, alguém vai alugar, especulação. Desemprego, embora tenha diminuído de maneira bem interessante, deu uma queda significativa, maior do país, percentualmente falando, mas ele ainda existe, especialmente na questão estrutural, aquele desemprego onde o cara não se adaptou ao mercado, a vibe desse novo cenário trabalhista do século XXI. Então, o cara acaba não conseguindo esse emprego. Devido a isso, muita gente vai embora também. Criminalidade deu aumentada, é muito comum um crescimento populacional significativo, gerando também benesses e gerando os problemas. Criminalidade é um deles. Segregação socioespacial é aquela velha temática de você não deixar de ver que existem locais que são alvo de preconceito, né? Significativamente, essa concentração, então, no eixo sudeste do estado, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Interessante, galera, uma coisa interessante, também cai bastante no concurso público, processo migratório. Aí vem aquela questão, uma pergunta, qual seria o maior quantitativo de imigrantes no estado do Amapá? Pois eu vos digo, maior quantidade de imigrantes vindos do Pará e depois do Nordeste, e aí você começa a entender. Então, o maior migrante do Amapá é o paraense. O segundo é o nordestino e terceiro o centro-sulista. Pois bem, vem aquela pergunta, por que o Pará? Muito simples. O território federal do Amapá foi criado em 13 de setembro de 1943. Pense bem, se você conhece algum amapaense que já tinha nascido, estava morando ou em Macapá, ou em Mazagão, ou no Amapá, que eram municípios paraenses, esse cara nasceu como paraense. Então, deixa eu ver aqui, 57, 77. Se você tem um parente com mais de 83 anos, 84, 85, e nascido aqui, provavelmente ele é paraense. Provavelmente ele é paraense. Então, o maior quantitativo de imigrante é paraense, porque quando surge o então território federal do Amapá, todo mundo que vira amapaense aqui do território era paraense. E quando tu vê os grandes projetos, muita gente vem do Pará para cá também, é vizinho, né? E depois vem o nordestino, aquele cara que é extremamente formidável no Brasil inteiro, opa toda obra, ele sai, ele vai, é guerreiro, ele vai atrás do seu emprego, desenvolve locais com a sua força de trabalho, e com o Amapá não foi exceção da regra, ele está aí, ele está praticamente em todos os bairros de Macapá, de Santana, em todo o estado, você tem muita gente nordestina. Tem muita gente do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia. Esses nordestinos vêm e dão uma força de trabalho ainda mais excepcional para o nosso Amapá. E aí, somado com os vizinhos paraenses, que já estão aqui também há muito tempo, depois com o centro-sulista que vem do Paraná, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, companhia, de Goiás, por exemplo, vai somar aqui uma coisa quase que cosmopolita, né? Uma coisa bem de ter todos os caras do Brasil aqui. E aí você começa a entender essa questão migracional. Políticas públicas existem, sim, mas para atender toda a demanda, não digo que não exista, mas observe bem. Você vem de outro estado,
Não existe lei no Brasil que impeça você de ir e vir. Isso é verdade. Então, digamos que se pense em 20 mil imigrantes por ano. De repente, o quantitativo diminuiu nos últimos 5 anos. É mais fácil sair 20 mil do que entrar 20 mil. Mas o que está acontecendo é a situação seguinte. O crescimento pode aumentar, porque se realmente está acontecendo isso, né, o petróleo realmente é uma situação que vai dar certo, pode ter certeza que muita gente de praticamente todos os estados do Brasil vão chegar aqui no nosso estado. Será que vai haver casa para todo mundo? Sim. Mas de repente pode demorar. Então pode haver um quantitativo de pessoas sem casa, vai um aluguel, coisas do tipo. Será que vai ter emprego para todo mundo? Não, vai todo mundo trabalhar no petróleo? Sim. Nele e em prol dele. Mas nem todo mundo consegue nele. Então vai ser em prol dele. Em prol do dinheiro que vai emanar dos royalties do petróleo, por exemplo, você pode ter muitos empregos. Só que a informalidade ela cresce no Brasil todo. No Amapá nem tanto assim, mas ela pode crescer. O importante é que o governo deve estar preparado, sim, e é que a gente vê isso, para gerenciar toda essa demanda. A verdade é essa. Uma outra coisa importante vem aquela questão do que nós chamamos desenvolvimento do estado do Amapá enquanto população, e vem a questão étnica. Etnicamente falando, pelo próprio IBGE, você tem um percentual maior de mestiços relacionados branco e o indígena, seria o caboclo ou o mameluco. Em segundo lugar, o branco. Em algum momento, em alguns bairros e algumas cidades, o branco supera o mestiço. Mas, de modo geral, o amapaense, o estado do Amapá tem uma população mais mestiça, cabocla, e tem o branco também. Só que não esquece, tem mestiços que são brancos, tem mestiços que são escuros. Tem a população negra, o pessoal que é preto. O percentual não passa de 10, mas é um número bem razoável dessa sociedade. Indígenas, observe bem, pessoal. Quando se fala em indígena, a gente coloca um percentual quantitativo de cerca de uns 12 a 12.500 indígenas. Se você tem uma população, vamos dizer assim, de 800 mil habitantes, observe bem, e tu tem 12 mil, então acho que não vai dar nem 2%, é uma população muito pequena. Mas observe bem o que eu vou te falar, pessoal. Em termos de população indígena, nós temos o único estado da federação, isso pode ser uma questão do concurso, com todas as terras indígenas homologadas, definidas, feitas. Todas as terras indígenas são legalizadas. Então não existe esse processo aí de indígena sem o seu percentual, a sua localização, né? Uma outra coisa importante, pegar bem aqui a questão indígena, tá para cá, eu acho, já vou encontrar, só um instantinho. Antes da questão indígena, bem aqui eu encontrei uma coisa interessante, pelo amor de Deus. Nos últimos 20, 25 anos, o Amapá, ele sempre foi um estado de imigração, ou seja, o cara vai chegando. E nos últimos 3, 4 anos, 5 anos no máximo, ele virou um estado de imigração, ou seja, o cara sai. Lembre disso. Imigrar, o cara entrou. Saiu, imigrou. Imigrante entrou e migrante saiu. Muitos sabem que o amapaense está indo muito para o Paraná, para Santa Catarina, coisas do tipo. Mas o problema todo é que muitos não gostaram e voltaram. Essa questão é financeira, né? Com essa questão do petróleo, provavelmente vai gerar emprego para muita gente, como eu falei, no petróleo em prol dele. Tu pode não trabalhar no petróleo, mas tu pode trabalhar com o dinheiro que advém desse petróleo. Muita gente vai começar a voltar para o Amapá. Muita gente vai ver o Amapá como uma questão de novo, aquela questão do Eldorado. Então, vamos voltar para o Amapá. Outra coisinha, pessoal. É uma densidade demográfica muito baixa, mais ou menos assim. Não dá nem 3 habitantes por quilômetro
quadrado. Você tem a população do Amapá, X, tem um estado X ao cubo, para colocar todo mundo nos locais. Só que tem muito local do Amapá que não tem praticamente ninguém, como a porção noroeste, como a porção sudoeste. Algumas áreas até centro-norte não tem muita gente. E aí o que é que acontece? Você tem mais uma população mais concentrada no eixo Macapá-Santana, isso é uma coisa muito irregular, e aí a população do Amapá, ela está irregularmente distribuída no estado. Uma outra coisa também, alguém pode perguntar, professor Edvander, o que mais faz com que essa pessoa venha para o estado do Amapá, de modo geral? Alguém vai falar, projetos, não vou dizer que não, mas se for analisar ICOME, Jari trouxe mais, mas muita gente foi embora e tudo mais, enfim, né? Mas se alguém for falar motivo, criação do governo do estado do Amapá, o GEA, 88, porque quando começa um projeto de criação de um estado novo, você tem os empregos das secretarias de estado, e logo em seguida as secretarias municipais, tudo. E muita gente começa a chegar para cá, e muitos que já estavam condicionam essas vagas. E aí vem no eixo 91, vamos dizer, dinamizando, operacionalizando a área de livre comércio de Macapá e Santana a partir do final de 91, início de 1992. Muita gente veio para cá. E aí o que é que você vai percebendo? Todos os projetos que têm vinculação de cunho econômico traz muita gente para cá. A questão do petróleo não vai ser, então, exceção da regra, correto? E eu quero que você compreenda claramente, né, isso daí. E aí, vamos lá, pessoal, o contexto indígena. Onde foi que eu botei? Espera, já vou encontrar aqui para você, pessoal. Hidrelétrica, projeto transguanense, só um instantinho. Realmente não é aqui, lá para baixo, calma. Lembre bem, pessoal, que quando se fala em concurso público, o estado do Amapá, ele, sim, geralmente, ele se pergunta muito a questão econômica, mas também se pergunta bastante do lado, o cenário ambiental, vamos dizer assim, e a questão muito também populacional. Está aqui o que eu queria pegar para vocês. Uma coisa interessante aqui nesses últimos 14 minutos. Áreas indígenas do estado do Amapá. Um abraço ao professor Hilde, está ali, meu grande amigo, professor Hilde, professor Lucas Santos, essa galera boa aí, Jovem Guarda que resolve na questão aqui do direito aqui para o concurso público. Esse pessoal aí vai te dar as questões do concurso. Sim, pessoal, áreas indígenas do estado do Amapá, povos indígenas do Amapá. Observe bem, o Amapá pioneiro nesse reconhecimento dos direitos territoriais indígenas. Observe que todas foram demarcadas e homologadas, todas. O desafio agora seria, então, garantir a qualidade de vida, né, para esses povos. Lembrando que nós temos que vincular aí quais são as tribos. Preste bem atenção, quando se falar em tribo, você vai lembrar logo, o Anhampi, 543 mil hectares, município de Almerim, no Pará, lógico, Mazagão e Macapá, no Amapá. Esses Anhampi estão muito ali relacionados à porção oeste, né? Como se fala, Mazagão, Macapá, tem até um pouco, né, no lado do Laranjal do Jari. Galibi do Açá, Galibi do Apoque, são uma tribo, Galibis, né, que tem no rio Açá, norte do Amapá, para as bandas do Iapoque, e Galibi do rio Iapoque, claro que não é Iapoque. Aí vem a tribo Caripuna, margens do rio Curipi, né, baixo e médio curso, nós já falamos sobre isso. Alto curso, não tem como. Agora, médio e baixo são bem mais navegáveis. Isso na área indígena Uaçá, né? Ali também, no rio Uaçá. Então, tem Galibi e tem Caripuna convivendo ali, harmonicamente, é claro. Aí tem o Apareio, Apalaí, o Ainá, o Ainã, na área fronteiriça entre Brasil, Guiana Francesa e Suriname. Novamente, a área do Oiapoque, um pedacinho do Laranjal do Jari Norte, né?
E aí você começa a entender que eles vivem no Parque do Tumucumaque, aquele que nós já vamos falar ainda, né? Então, esse Parque do Tumucumaque tem os aparelhos Wainá. E aí vem, pessoal, Palicur, né? Lembra que um certo livro histórico do Amapá, Vicente Yandes Pinzon diz: naveguei e andei em terras palicúrias. Estava se referindo aos índios da etnia Palicur, extremo norte do estado do Amapá, perímetro do município do Oiapoque, também na bacia do Uaçá, que é um tributário do Oiapoque. Então, esse Uaçá aí tem Galibi, tem Caripuna e tem Palicur. Quando você vai na porção norte ali do estado, você praticamente anda nessas tribos todas aí. E aí a área indígena está bem aqui. Observe bem, galera, onde tem o verde aí são as reservas extrativistas, são as áreas de cunho preservacionista e a área de cunho conservacionista em verde. E tem a Estação Ecológica do Jari, você tem ali reserva indígena, você tem ali a área do Maracajá-Pioca, você tem a Floresta Nacional do Amapá, você tem o Parque Nacional do Cabo Orange, reserva extrativista do Iratapuru e do Cajari, e aí em laranja essas terras indígenas nos quais eu estou me referindo. Lembre bem, como é que o cara vai perguntar sobre indígenas na prova? Ele pode perguntar das tribos, está aqui as tribos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem, de modo geral, 6. Lembrando que tu encontra ainda um pouco de Tirió. Você tem uma população em torno, um pouco mais, um pouco menos de 12 mil habitantes. Por exemplo, olha só para você ver a condição abissal de diferença. No Macapaba, maior residencial feito no projeto governamental do estado, você tem cerca de 20 mil habitantes, mais de 20 mil habitantes. Então, o que é que você tem aí? Não sei porque está vendo com essa agora, está me procurando essa câmera aqui, minha Nossa Senhora. E aí, então, a pergunta que não quer calar... Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte, galera. Como é que o cara vai perguntar? Bem, pode perguntar as tribos. Esse cara coloca já teve uma pergunta que foi assim, pessoal. O cara colocou uma tribo que não tinha aqui. O cara é errado, lógico, né? Pegadinha. Mas o cara pode perguntar esse aspecto aí, comentar que é o único estado da federação, o único município, os únicos municípios do estado do Amapá e todo o estado, como modo geral, que definem essa condição de desenvolvimento, vamos dizer, de harmonia, para que seja o único estado da União que detenha realmente essa demarcação e homologação. É demarcação e homologação. E outra questão é o entendimento. Você está vendo aí que, de modo geral, você tem no Oiapoque, você tem no Laranjal, você tem no Pedra Branca do Amapari. E pode colocar também um cenário Macapá, de modo geral, bem pequeno, mas não tem muito segredo, tá? E ainda as aulas que envolvem a questão dos quilombolas é uma questão mais histórica, mas vamos trabalhar também em outro momento. Como também vamos trabalhar em outro momento o cenário das unidades, né? A gente vai perfazendo aí uma análise geográfica, praticamente encerrando o conteúdo e vamos trabalhar exercício até o dia da prova, para você ficar craque nessa condição aí da FCC, né? Lembrando que nós já vimos a parte das considerações iniciais, da localização astronômica do Amapá, já falamos o lado dos limites, né? Os pontos extremos, né? Clima, já falamos a respeito de temperatura, de hidrografia, de solo, de relevo, de vegetação, já falamos de economia dos projetos também, já falamos de sociedade, já falamos de contexto populacional, contexto indígena, então praticamente aí 90%, 95% do conteúdo, geografia trabalhado. Graças a Deus você aqui nos acompanhando, aqui no Desafio EAD, comigo aqui o professor Edivander Marinho, o professor Guaraci Pastana com a parte de História do Amapá,
a galera de linguagens, aí o Silvio Santos, o William, e a galera do direito. Então, a gente realmente está levando a você aquilo que você precisa para conseguir esse teu sonho de adentrar as fileiras do oficialato a nível PM-BM aqui no estado do Amapá. Persevere, estude, papire, você vai conseguir. Correto? E aí a gente vai remando para a beira aqui. Lembrando que quando se fala em Amapá, a gente sempre tem que falar que quando se fala em concurso, o Amapá, ele geralmente sempre vem vinculado às questões econômicas, sociais e ambientais. Não foge disso, não. Econômico, social e ambiental. O lado cultural vem muito mais na história. O lado cultural da história, Marabaixo, Batuque, as coisas de São Tiago, as coisas de Mazagão, a questão pombalina, cabanagem do Amapá, Fortaleza e tudo mais. Pois bem, quando se fala nessa análise de concurso, você tem aqui com a gente a galera que mais entende e vai te levar nesse estrelato. Então, como eu falei, nesse momento a gente vai encerrando. Até a próxima aula. A aula vai ficar gravada aí por 6 meses, você sabe disso, e você pode acompanhar a hora que você bem quiser. Então, foi mais uma aula de Geografia do Amapá, só para você que vai prestar o concurso aqui no Amapá. Você do meu desafio EAD, desafio EAD, desafio à distância, desafio online. Só você aí do outro lado e eu aqui, professor Edvander Marinho, do desafio. Fiquem todos com Deus, até a próxima.